palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Meus queridos e amados, no nome santo de Jesus, eu quero te convidar aqui para que você possa, junto conosco, meditarmos nas Santas Escrituras. Convido você para lermos quarto Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo de número 15. Foi a leitura que eu fiz hoje. Não ministramos. Eu quero até agradecer a vida do nosso querido presbítero Maurício, que trouxe a palavra de Deus hoje à tarde. E eu quero meditar convosco nesse texto que nós lemos hoje à tarde, ali no cenáculo de Camaragibe, e meditar com vocês nesses minutos que nos é proposto. Capítulo de número 15, versículo de 1, vou ler até o versículo de 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Observe agora o texto, o versículo 4 e o 5. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus amados, o capítulo 15 do Evangelho de João é a continuidade do sermão e as instruções que o Senhor Jesus estava dando aos seus discípulos. E é um dos textos lindos, textos áureos, textos que nos lembra e faz-nos meditar a nossa posição em Cristo Jesus. É isso que eu quero nesta noite falar ao coração de cada um dos irmãos, conforme o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? O texto é bem claro. Jesus vai fazer uma analogia acerca da videira. Ele era a videira e o pai o lavrador, e nós somos as varas. Observe que tem que haver uma harmonia. Uma árvore só, ela precisa de conjunto. E observe que vai desde a semente, o caulo, a seiva, folhas e frutos. Tudo deve estar enquadrado no seu tempo determinado. Nenhuma árvore vai dar fruto fora do tempo. Ela dá conforme o momento da sua estação.
Os frutos, eles aparecem no momento em que ela vai crescendo. Já se diz que uma jaqueira, ela aproximadamente para dar jaca dura aí em torno de 7 anos. Mesmo assim é o pé de manga, frutas. Existem frutos que são, que são mais, com menos tempo. Mas toda a árvore, aleluia, precisa de tempo. E observe que aqui Jesus vai fazer uma analogia acerca da videira e nós temos que estar enxertados nesta videira. Quer dizer, a nossa posição em Cristo Jesus. Irmãos, é sério que eu quero nesta noite pregar aqui para os amados. Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu queria que você pudesse, da maneira do possível, compartilhar esta palavra. Mas não deixar de perder a atenção se você tem uma caneta, se você gosta de anotar, se você gosta de estudar a palavra. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Observe que o texto vai dizer, no versículo de número 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, olha aí, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está dizendo, se vocês não estiverem em mim, não dá fruto. Se vocês não estiverem em mim, não vão prosperar. Se vocês não estiverem em mim, não vão crescer. Porque precisa estar nele. Aleluia! Que coisa linda é o versículo de número 7 do capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Observe que Jesus exige dos seus discípulos que os discípulos precisariam estar nele. Pastor Paulo André, o que é estar em Cristo Jesus? Muito bem, essa é a nossa proposta de trazer essa palavra. Quando estamos em Cristo Jesus, observe que a nossa vida é uma vida de renúncia. Vai anotando isso aí. É uma vida de renúncia. Certa feita, Jesus olha para os seus discípulos e diz: aquele que quiser vir após mim, que teria que fazer? Negue-se a si mesmo, primeiro. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Então observe que é um processo. Quem quiser seguir a Cristo, quem quiser estar em Cristo, precisa entender esses 3 propósitos de estar em Cristo. Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. E terceiro, é o ato de ir, que é o ato de seguir a Cristo. Então, observe que há um processo, e esse processo precisa seguir o seu ritmo. Deus, em sua onisciência, conhece-nos cada um de nós. Observe que Jesus, ele vai dizer: se você estiver em mim, vai dar fruto. Se você estiver em mim, você pode pedir e vos será feito. É uma promessa de Deus. Porém, há aqui um artigo, uma condição. O se está em Cristo. Observe que na narrativa bíblica, vem comigo. Na narrativa bíblica, se você gosta de mim, vamos comer a palavra. É hora de meditar na palavra.
Deixe Deus trabalhar na sua vida, meu filho. Não se aperreie e não fique inquieto. Então observe que Jesus, ele vai dizer que nós estamos limpos pela palavra que ele tem proclamado, pela palavra que ele nos limpa. A palavra de Deus nos limpa. Porém, ele tem um processo de poda. Versículo de número 2, vai dizer que toda vara que não está nele, se não der fruto, o que é que faz? Atira ou limpa toda aquela que dá frutos. Chama-se poda missionária. Sabe o que é a poda? É quando existem algumas folhas secas, existe alguma coisa obstruindo para que o fruto possa ser desenvolvido. E todos nós, principalmente os jardineiros ou aqueles que cuidam de árvores, precisa podar para dar forma, para poder que aquela árvore cresça e que os seus frutos possam ser saborosos, que os seus frutos possam ser deliciosos e que outras pessoas possam ser abençoadas por causa do seu fruto. Porém, como é que eu estou em Cristo? É isso que eu quero propor. E eu quero trazer 2 exemplos bíblicos aqui. Eu queria trazer um exemplo daqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Muito bem, pastor Paulo André, essa é a palavra que Deus quer falar comigo e com você. Observe que Jesus vai dizer, no versículo de número 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece o homem. Isso mesmo. Jesus conhece o homem. Se você tem a sua Bíblia e puder abrir comigo no capítulo de número 17 do livro de Jeremias. Olha o que diz o versículo de número 9. Isso mesmo. Jeremias capítulo de número 17. Se você assim tem a Bíblia, e o versículo de número 9, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Observe que Jesus vai falar da natureza humana. Coração aqui não está se referindo a este coração humano, está se referindo à nossa natureza humana. Versículo de número 10. Ele vai dizer assim: eu, o Senhor, aleluia, esquadrinho o coração, aleluia, eu, o Senhor, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Pegou a palavra fruto? Pegou a palavra caminho? O tema é esse, a nossa posição em Cristo. Primeiro, eu deixei bem claro que precisamos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir. Esse é o caminho, esse é o processo. Isso é a trajetória do cristão. Porém, o texto vai dizer que Jesus conhece o coração do homem. O homem muitas vezes projeta caminhos. Por isso o sábio Salomão vai dizer que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas é caminho de morte. Aleluia! Jesus vai dizer: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Isaías capítulo 55. Então observe que Jesus, ele esquadrinha o teu coração. Sabe o que é esquadrinhar? A minha esposa fez uma bateria de exame certa feita. E há
um exame que entra dentro do coração, um tipo de uma câmera e fica tirando foto de todos os lados do coração. Se esquadrinhar, estou fazendo uma analogia, uma ilustração. Se há um mecanismo que entra dentro do coração do homem, bate fotos de todos os lados. Jesus está dizendo, através da sua palavra: meu filho, minha filha, eu te conheço, eu estou tirando foto, eu estou tirando os raios-x de toda a tua vida, de tudo aquilo que você projeta, de tudo aquilo que você maquina, de tudo aquilo que você sonha. Ele está dizendo através da sua palavra: eu estou esquadrinhando tudo, eu estou vendo tudo, eu estou contemplando tudo, e ainda acima de tudo eu provo os pensamentos. Eu tenho visto os teus pensamentos, eu tenho visto o que tu estás pensando, eu tenho visto aquilo que você tem feito. E para uma boa notícia tua, Jesus segue dizendo através da sua palavra, o próprio Deus dizendo: isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos. Há caminhos que para o homem parece direito, mas é caminho de morte. Deus, nesta noite, está falando conosco. Quem está na videira não toma caminhos pela sua própria vontade. Pegou a palavra? Quem está na videira, quem está em Cristo Jesus, depende dele. Não vai fazer e nem vai tomar caminhos que não estão na vontade de Deus. A palavra hoje é tutano de Jeová para os nossos lombos, missionária. Vem comigo. Deus está falando com o seu povo através da sua palavra. Escuta-me bem, pastor. Se ele esquadrinha o nosso coração, se ele prova os nossos pensamentos, e ele vai dar conforme aquilo que eu penso e projeto. Deixa bem claro o texto. Tanto em João, capítulo 15, vai deixar bem claro que quando nós tomamos as nossas decisões sem estar na dependência de Deus, aleluia, são frustrados. Escuta-me bem, se não é frustrado. Tem uma Bíblia aí? Tem uma Bíblia em tua mão? Se não tiver, medita aí. Observe, eu vou trazer aqui ilustrações bíblicas que nos prove isso aqui. Observe o texto que nós estamos fazendo paralelo. Observe lá o capítulo 15, que se eu não estiver em Cristo, não dou fruto. Se eu não estiver em Cristo, na dependência dele, eu não vou crescer. Eu vou ser cortado, porque eu dependo dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Capítulo de número 17, versículo 9, fala que o coração do homem é enganoso. O homem se engana, porque às vezes se acha, se atém a algumas coisas espirituais. Ele é muito espiritual, a ponto de usar o nome de Deus para as suas revelações, supostamente, as suas revelações. Porque o texto diz que ele nos prova e ele vai nos dar conforme o nosso caminho. Vem comigo para o primeiro livro
do profeta Samuel. Eu quero falar aqui de uma história. Eu quero trazer essa palavra para você. Isso mesmo, de como nós falhamos quando pensamos que somos alguma coisa, ou que achamos ser melhor do que alguém, ou que achamos que Deus falou comigo e eu tenho que seguir isso. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela vai nos provar, ela prova os nossos pensamentos. Vem comigo, crente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Se você tem uma Bíblia, abra comigo que a gente vai dar um passeio agora nesse texto sagrado. Capítulo de número 4. Eu vou dar uma visão panorâmica deste capítulo. Este capítulo de número 4 é um capítulo muito forte para a nossa vida espiritual. Se você leu já o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, você vai observar uma batalha entre os filisteus e Israel. Tudo porque tomou uma decisão que não estava na vontade de Deus. Observe comigo o versículo de número 4. Vai logo dizendo que veio a palavra de Samuel, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu para pelejar contra os filisteus. Eles acamparam num local chamado Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Dois locais supostamente confrontados um com o outro, um observava o outro. Porém, o que a Bíblia diz é que os filisteus se puseram em ordem para a batalha. Quando os filisteus estavam ordenados com todo o seu exército, saiu de encontro contra Israel. E nos diz o versículo de número 2, que quase 4.000 homens foram feridos na batalha. 4.000 homens caíram no campo. Os filisteus venceram. Os filisteus foram de encontro ao povo e venceu aquela batalha. E 4.000 homens caem na batalha de Israel. O que acontece é que o povo do arraial e os anciões de Israel se reúnem e começaram agora a indagar. Se você tem uma Bíblia, vem comigo para ler o texto. Versículo de número 3 vai dizer: e tornando o povo ao arraial, quer dizer, aqueles que voltaram para o arraial de Israel, e perguntaram aos anciãos de Israel, dizendo: olha só a pergunta, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles perguntaram aos anciãos: porque Deus nos feriu? Aleluia! Porque Deus nos feriu? Porque Deus permitiu que Caim tenha um motivo. Porque estavam tomando atitudes próprias, pensando que era alguma coisa, pensando que tinha poder e autoridade por achar que pertence ao Deus dos exércitos. Eles poderiam vencer qualquer batalha sem consultar a Deus. Não houve consulta a Deus para saber se poderia subir para esta batalha. Cuidado, meu irmão! Cuidado, minha irmã! Para não se achar que é muita coisa e pensar que todas as tuas decisões, Deus estará no negócio. Cuidado! Não é pelo fato de Deus lhe usar, não é pelo fato de Deus se utilizar de você e você ter autonomia própria para fazer o que quer, sem consultar a Ele. Missionária, porque sem Ele nada
podemos fazer. E agora é que vem a pior parte. Se não consultaram para lutar, sabe o que é que eles fazem? Aí agora vem, segura aí o negócio. E agora vem o versículo de número 4. Sabe o que acontece? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, desmantelado, vamos lá, vamos segurar aí agora. Todo desmantelado, em prostituição, carnalidade pura, tudinho, todo defeituoso, só porque tinha um título de sacerdote. Olha aí, vem agora, entre comillas em espanhol, né? Entre aspas. Porque tinha um título de sacerdote, e aí toma outro caminho pior ainda. Versículo de número 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E olha o que o texto diz. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Sabe o que foi que Ofni e Finéias fizeram? Eles, como sacerdote, disseram assim: rapaz, a gente agora tem que fazer alguma coisa. A gente precisa incentivar. A gente precisa animar esse povo. E a única coisa que eu sei é a arca. A arca é símbolo da presença de Deus. E quem está na arca, perto da arca, é onde a arca está, ela é protegida. Deus é Deus que protege o seu povo. Então, vamos buscar a arca, vamos trazer a arca para aqui e vamos lutar contra os filisteus, porque a arca está no nosso meio. Ele toma um caminho. Irmãos, é sério que eu estou falando isso aqui, irmãos. Ele toma caminhos próprios. Ele toma atitude para agradar o povo. Primeira atitude foi que eles, os dois, todo desmantelado, colocaram na cabeça: vamos trazer a arca. Ela é símbolo da presença de Deus. Isso quer dizer, se nós trouxermos a arca aqui, Deus está conosco. Deus estará conosco nesta peleja. Irmãos, e olha o que acontece. Você tem aí, olha, uma Bíblia e vai seguindo comigo. Versículo 5 vai dizer que eles trazem a arca para o arraial. E como traz a arca, automaticamente há alegria, há júbilo. Então, Ofni e Finéias, eu vou deixar bem claro essa palavra, todo desmantelado, supostamente sacerdote, homem de autoridade, homens ou mulheres que têm autoridade, não consultaram ao Senhor, não buscaram a resposta se era para lutar, para ir para a peleja. Perdeu a primeiro embate, 4.000 homens. Retornam e perguntam por que Deus feriu, e Deus em silêncio. Ofni e Finéias, para querer tranquilizar a situação, diz assim: vamos buscar a arca, porque ela é a presença de Deus. Eu estou pregando sobre o nosso papel, nossa vida em Cristo. Como é a nossa vida em Cristo. E observe que ele quis agradar o povo. Irmãos, um líder, ele não pode agradar o povo. Um líder, ele precisa tomar atitudes que muitas vezes vai trazer constrangimento, vai trazer embates, alguém não vai entender, mas é preciso tomar as decisões na vontade de Deus e não pelo que eu quero.
e não pelo que eu penso, e não pelo que eu projeto, e não pelo que eu acho. Vou trazer para cá porque a presença de Deus vai estar aqui. Ele está comigo. E trouxeram e todo mundo se alegraram. Se alegraram, versículo 6. Eles se alegraram tanto que os filisteus do outro lado viu o júbilo e perguntou: oxê, o que é que está acontecendo ali no arraial dos israelitas? Sabe o que foi que disseram a ele? Então souberam que a arca do Senhor estava no arraial. Estava no arraial. Pelo que os filisteus, no versículo 7, se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. Olha aí, eita, que palavra! Sem mim nada podeis fazer. Você tem que estar na videira. Você precisa dar fruto. Você precisa renunciar. Você precisa carregar a cruz. Você precisa seguir os passos de Cristo, mas consultando, orando, buscando resposta, e não pelo que você pensa, e não pelo que você acha, e não pelo que você está achando que é. Eu sou sacerdote. Nenhum pastor, nenhum líder pode tomar uma decisão sem consultar ao Senhor. Porque se consulta a Deus, Ele tem resposta. Quem ora a Deus tem resposta. Eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso agradar A, B ou C. Eu preciso agradar a Deus. Eu não preciso fazer arrumadinho. Eu não preciso fazer panelinha para escolher o que eu quero ou deixo de ser. Eu preciso consultar a Deus. E Deus saberá qual é a melhor estratégia. Aleluia! Meu Deus, para o seu povo. Eu só estou fazendo a primeira, ainda falta já, meu Deus do céu, 34. Mas vou terminar aqui, vamos abreviar. Então, quando os filisteus viram lá a alegria, a arca está lá. Sabe o que é que os israelitas pensavam? Se a arca está aqui, a presença de Deus estará aqui. Você já ouviu alguém dizer assim, ó? Será que você não já pensou, dizer assim, Deus está comigo? Será que Deus está comigo, desmantelado? Será que Deus está comigo, prostituto? Será que Deus está comigo, mentiroso, caluniador, difamador? Será que Deus está comigo? Não é pelo fato de eu ser um pastor, ou eu ser um membro que seja, eu preciso estar na videira. Quem está na videira não é enganado. Quem está na videira não perde o foco. Porque depende de Jesus. Alabarão e açorgue telamanturaia. Eu dependo dele. Eu preciso dele. Eu não preciso pensar na minha força. Eu preciso dele. Sem ele nada podemos fazer. Sabe o que foi que Deus disse a Moisés? Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou enviar anjos para estar diante de vocês. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir. Moisés disse, eu não quero anjo não, Senhor. Eu quero o Senhor. Ele pediu, venha para cá, consultor a Deus. Sabe qual foi a atitude de Ofni e Finéias? Tomou a arca,
Não era para ele fazer isso. Deus tem estratégias para vencer os nossos inimigos. Ele nos dá. Você se lembra qual foi a estratégia que Deus deu a Josafá para vencer os 3 inimigos que se levantaram contra ele? Você já leu a história que não usaram armas nenhuma, somente o louvor. Sabe por quê? Porque Josafá consultou a Deus. Estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus tão grande aqui, irmãos. Isso é forte, consultar a Deus. Consultar a Deus. Ele consultou e Deus deu a estratégia. Ele disse, vocês não vão pelejar. Quem vai pelejar sou eu. Mas aqui Deus não falou. Nesse episódio Deus não fala. Porque ele não foi consultado. Veja o contraste. Enquanto Josafá entra no pó, se derrama, ora, rasga, cinza, se humilha, pedindo uma resposta a Deus. Ofni Finer, não, eu posso, eu tenho, eu faço, é da minha maneira e vai ser assim. Eu vou pegar a arca, vou trazer para cá e Deus vai me dar a vitória. Está enganado. Está enganado. Desmantelado não recebe nada de Deus. Sabe o que recebe? Vai chegar agora. Segura aí, irmãos. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Que Deus não está vendo? Sabe por que Deus ainda não tomou uma providência com você? É por causa da misericórdia dele. Ele está te dando tempo, servo de Deus. Está te dando tempo, serva do Senhor. Para tu colocar o teu altar em ordem. Para que você aprenda as 3 linhas de que ele quer para estar com ele. Primeiro tu tem que negar-se. Tu tem que negar isso aí que você está fazendo. Isso que você está fazendo não está agradando o coração de Deus, está oculto, oculto, oculto e oculto. Mas você pensa que ele não está vendo? Ele está vendo. Olha, está aqui o texto de Jeremias, ele está, olha, vendo tudo, esquadrinhando. Ele está vendo. Ele vê quando tu bate no teu peito. Às vezes a gente não bate no peito assim, olha, mas bate por dentro. Bate pelo poder que eu tenho, o que você tem, o que você acha. Eu vou terminar agora para a gente orar. Mas Deus está falando fortemente. Aí sabe o que acontece? Vai para a briga de novo. A arca está comigo, a presença de Deus está aqui, eu vou vencer, vem para cá, filisteu, que eu vou olhar. Eu vou vencer. E olha o que Deus, versículo de número 9, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Ui. Eu disse à minha esposa, filha, eu vou falar o que Deus mandar. Você pensa que Deus não vai ferir? O que você tá... Se você não se arrepender de rápido, é rápido, é hoje, Deus marcou, Deus parou aqui hoje para falar com você. Ele não quer saber se tem 170 mil ou 200 mil pessoas assistindo, mas uma só pessoa, Deus está falando aqui.
Ele parou para falar com você. Você que está fazendo isso e aquilo por sua vontade própria e ainda mais dizendo que é Deus. Deus está furioso porque estás usando o nome dele. Não tem arrumadinho não, missionário. Não dá. Essa é a palavra. Observe que ele e Finé quiseram fazer arrumadinho, trazendo a arca. A arca é a presença de Deus. Quer dizer, Jesus está comigo, eu vou vencer. Usando o nome de Deus. E olha o que o texto diz. Então pelejou contra os filisteus e Israel foi ferido. Versículo. E fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, olha aí, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca foi tomada, missionária. Tomaram a arca. E sabe o que foi que Deus fez? Os 2 filhos de Eli morreram. Ei, morreram. Foi ferido. Hoje é noite de reconciliação com Deus. É hora de você parar de brincar com as coisas de Deus. É hora de você dar meia volta e reconhecer o que você está fazendo no oculto. Se humilhar. Pedir a Deus, quebranta-me. Eu preciso vencer isto que está me destruindo. Tu estás sendo enlaçado por um laço de prostituição e de adultério. E se não houver um arrependimento, vai ficar ferido, vai morrer. E Deus não quer que você morra. Deus, ele fala uma, ele fala duas, e se não ouvir a voz dele, o estrago será grande. E pessoas inocentes podem sofrer por causa das tuas atitudes. Pessoas que estão ligadas a você podem sofrer por causa dos teus atos. Cuidado hoje! É uma noite de reconciliação. É uma noite de retorno. E eu concluo aqui. Não dá mais não. Eu vou concluir. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Morreram 40.000 homens. Já tinha morrido 3.000. Não venceram. Não é pelo fato que a arca está ali. É que é símbolo de vitória. Estavam usando o nome de Deus. Estavam usando a arca como um talismã. Como uma vitória certa. E a vitória certa é quando nós estamos em Cristo e dependemos dele e pedimos a ele que nos direcione em tudo. Não é porque eu sou um líder, um pastor, que eu tenho que tomar as atitudes que eu acho que tenho que tomar. Você talvez uma dirigente de ciclo de oração, que seja qualquer tipo de liderança que você tenha. Consulte a Deus. E não use a tua espiritualidade para trazer uma espiritualidade para as pessoas, para o teu liderazgo, pela tua liderança, para que a tua liderança veja que você é muito espiritual e você não é. Hoje é uma noite, todo mundo pensava que com que a arca ali ia trazer bênção, trouxe mais maldição, foi ferido. Foi ferido. Israel foi ferido, caiu 40.000, e Ofni e Finéias, os 2 sacerdotezinhos, morreu. Sabe o que foi que aconteceu?
alguém escapa. Olha o que acontece, a tragédia. E eu vou dizer essa palavra aqui, o estrago é grande. Viu, missionária? O estrago é grande. O estrago na tua casa pode ser grande. Olha o que acontece. Olha o que eu estou te dizendo. Eu estou falando a palavra profética aqui, através da revelação, da iluminação do Espírito Santo. Olha o que acontece. Caiu 43 mil, caiu 40 mil. Ainda morre os 2 sacerdotes, filhos de Eli. Volta. Olha o que acontece, a tragédia. Olha o que tomar decisões, caminhos próprios, o que acontece. Quando alguém escapa, volta para trazer a notícia a Eli. E quando chega e dá a notícia a Eli, ele cai da cadeira, quebrou o pescoço e o quê? E morreu. Morreu o pai também. Sabe o que acontece? A esposa de Ofni, deixa-me ver aqui, a esposa de Ofni, estava grávida. E quando soube a notícia, acelerou o parto. Olha aí que coisa séria. Tá aqui, ó. Se você quer acompanhar, versículo de número 19. E estando sua nora, mulher de Finéias, Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, essa notícia, que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram depois da notícia. E ela teve complicações, missionária, no parto. Missionária, teve complicações no parto. E já perto de morrer, a mulher botou o nome do filho dela. Sabe qual foi o nome do filho que ela colocou? E acabou. Eita, alamanto e rebeaço e camanai. Ela dando a luz, é um menino. E ela pega morrendo e acabou. E acabou. E acabou. E acabou! E acabou! Foi-se a glória de Israel! Ela deu de Deus, não está mais Israel, a glória dele saiu e acabou! O sangue da nova aliança tem poder na minha e na tua vida, e que acabou não esteja na minha vida e na tua vida. Tudo porque tomou decisão, porque não está em Cristo. Quando não tomamos as decisões certas, consequências drásticas acontecem no povo, na família. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você. Cuidado para você não destruir a sua família. Cuidado para você não destruir o seu ministério. Cuidado para você não destruir a igreja que Deus colocou na tua mão por causa dos teus pecados ocultos. É hora de reconciliação. Essa é a palavra. Deus está falando. Cuidado e acabou. Cuidado para que a glória dele não saia da minha vida nem da tua vida. Porque ainda eu creio, missionária, que ainda há reconstrução. Eu creio em reedificação. Eu creio ainda em renovação. Eu creio em arrependimento. Eu creio de buscar ao Senhor. Eu creio de buscar a direção de Deus. E quando fazemos o que é certo, haverá prosperidade, haverá frutos de Deus para mim e para a tua vida. Essa é a palavra que Deus deixou para você nessa noite.